Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner e eu vou ser o apresentador desse podcast, conversando com várias pessoas sobre diversos temas que podem estar impactando a tua vida em diferentes níveis. A gente vai falar sobre questões culturais, até psicoterapêuticas. Te convido a conhecer esse podcast e ficar aqui com a gente. No episódio de hoje, a gente vai estar falando com a Luana e a Luana vai estar falando sobre psicologia e marketing. Então, pessoal, hoje a gente vai começar um processo um pouquinho diferente, um trabalho um pouquinho diferente, que é que a gente vai ter conversas de 50 minutos, remetendo ao tempo que a gente tem mais ou menos numa sessão de terapia, e a gente vai começar hoje aqui com a Luana. Luana, acredito que muitas das pessoas que me sigam aqui já te seguem ou conhecem um pouquinho do teu trabalho, mas queria que tu te apresentasse aqui para nós e apresentasse para o pessoal, para a gente poder conversar e começar a nossa conversinha aqui de hoje. Combinado. Primeiro, Léo, muito obrigada de novo pelo convite. Então, eu sou a Luana Borba, eu sou psicóloga, mestranda e head de marketing aqui no Psi do Futuro. Tenho aí uma caminhada já com marketing digital desde 2014. Então, comecei com SEO, com Google Ads, com um pouco de design. Então, já transitei assim um pouco em várias áreas do marketing, de fotografia e tudo mais. E hoje consigo unir essas duas áreas que são tão importantes para mim de uma forma que eu acho muito única, que é aqui do Psi do Futuro. E, enfim, o Psi do Futuro, para quem não conhece, só um parênteses, é uma empresa então de soluções digitais para psicólogas, e a gente tem crescido aí nesse lugar de realmente ensinar psicólogos a se posicionarem no digital de uma forma ética, comprometida e autêntica, né? Que eu acho que isso é bem importante também. Legal, legal. Luana, então assim, acho que como tu começou falando um pouquinho até da tua trajetória, explica um pouquinho de onde é que tu saiu, como tu tá aqui hoje trabalhando como head de marketing aí no Psi do Futuro, como é que foi esse processo até chegar aí? Legal. Bom, quando eu saí da escola, eu fui para engenharia química. Então, eu fui, assim, certeza que eu ia formar engenheira, gostava muito de exatas, ainda gosto bastante. Então, eu fui para engenharia, só que lá na graduação eu vi que não era para mim. Eu falei, bom, então não vou insistir nisso, não vou ficar estudando algo que eu não vou usar na prática. E nesse momento de transição, antes de eu entrar na psicologia, eu comecei a trabalhar com meu pai, que já trabalhava com marketing digital, com fazer sites, coisas de tecnologia e tudo mais. Então, ele me puxou assim para trabalhar com ele. E foi um momento muito bacana. Eu cresci e aprendi demais assim, para fazer e-books, para fazer vários materiais. Eu falei, cara, interessante. Eu sempre gostei muito de dar aula, né? De falar, estar ali envolvida com as pessoas. Então, eu vi nesse lugar do marketing de educação especificamente, um lugar muito interessante. E aí acabou meio que virando o meu estágio, aí virou meu trabalho, eu entrei na psicologia, e chegou um momento que eu tive uma crise assim muito grande, porque eu estava me formando numa coisa e trabalhando com outra. E aí eu ficava me questionando muito, né? Puxa, como que eu vou unir essas duas coisas? Como que vai ser quando eu me formar na clínica? Não vou ter os meus pacientes, né? Aquilo que a gente pensava, nossa, vai ser muito difícil de fazer essa transição para a Uhum. clínica. Eu tinha me mudado para São Paulo, então eu não conhecia muitas pessoas, ficava nessa angústia, assim, poxa, eu tô numa cidade nova, uma cidade grande, como que vai ser isso? Até que as coisas foram amadurecendo e dentro da graduação, ainda na faculdade, em 2020, eu entrei para o Psi do Futuro, então eu fui a primeira contratada aqui na empresa. A gente começou a criar isso aqui juntos. Number one, né? Primeira. Number one, sim. E foi uma trajetória de muito aprendizado, muito desenvolvimento. Mas o que para mim assim é o mais interessante no marketing é a parte da comunicação. Acho que é isso que eu mais gosto, porque eu sou muito comunicativa, como eu falei, gosto, né, de Uhum. dar aula, de compartilhar ideias, de conhecer outros pontos de vista. Então eu gosto muito de troca, de comunicação, de conexão. E no marketing eu vi essa possibilidade, essa vertente. E dentro do Psi do Futuro, que aí, sabe, aquele final de série, assim, quando tudo faz sentido, e fala, Uhum. então é por isso que aconteceu aquela situação. Então, entrar no Psi do Futuro foi meio que esse lugar para mim, que eu consegui pegar o marketing digital, unir com saúde mental para levar para as pessoas, falar, então dá para fazer esse negócio aqui dentro da minha área. E aí tem sido só desafios, só coisa boa, mas sim, Sim. desafios bastante, mas tem sido muito legal poder usar esses dois conhecimentos, assim, para um impulsionar o outro. Ah, que legal. E eu fico pensando, né, quando te escuto falar sobre a tua trajetória, principalmente até do Psi do Futuro, eu fico pensando como, se a gente for olhar na graduação que a gente teve na faculdade, no início da graduação, para o momento que a gente está atualmente. Vamos pensar 10 anos atrás, 8 anos atrás, 9 anos atrás.
o que que era rede social, o que que era marketing, o que que era esse espaço que nós, como psicólogos, psicólogas, psiquiatras, profissionais de saúde mental, realmente, tínhamos e o que a gente tem hoje, né? Então, Uhum. daí eu já te pergunto, como é que tu vê essa evolução realmente, né? De onde antes o nosso fazer, o nosso trabalho, ele era mega restrito, assim, por mais que, pensando em psicologia, a gente tem várias possibilidades, escolar, RH e tudo mais, mas era bem restrito e hoje se expande, né? Como é que tu vê isso e como é que tu vê o marketing entrando nisso? Uhum. Eu acho que a pandemia foi um grande, assim, sabe, para todo mundo. Uhum. Então, em termos profissionais, né, claro, tirando todos os outros fatores que tiveram nesse período, mas em termos profissionais, eu sinto Foi que também uma possibilidade para muitas coisas, né? sim, sim. E foi esse lugar que era muito evitado, né? Falar do online, atendimento online, era só para, sei lá, se tinha 30 pacientes, era para um paciente, se ele estivesse viajando, ou se ele fosse mudar de Uhum. país e ainda quisesse muito continuar contigo, era assim, quase, ao invés de ser uma possibilidade, era quase um empecilho, né? Essa parte de atendimento online. Então, a pandemia meio que obrigou todo mundo a sair do lugar. E isso ao invés de ser uma transição, uma evolução gradual, de ganho de consciência ali dos profissionais e etc., foi realmente esse lugar de, poxa, essa é a nossa única possibilidade, ninguém sabia fazer direito, o que é Zoom? Como que faz videochamada? Eu posso mandar mensagem no WhatsApp pro meu paciente? Então, assim, foi um lugar onde surgiram muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas que hoje, para essa geração nova de psicólogos que estão se formando, já está virando meio que o padrão. Então, para eles, é até estranho, assim, tu falar que, poxa, atendimento online era uma coisa, assim, era quase aversiva, né? Falar, nossa, eu atendo online, as pessoas choravam meio torto, né? Então, tem sido mudado isso de Uhum. uma forma que foi muito rápida. E eu acredito que agora sim que a gente vai entrar nesse processo gradual. Então, quem não pegou nessa virada, não pegou gosto, né, pelo online, pelo digital, agora que pode estar se conscientizando que esse é mais um espaço onde a gente pode estar, né? Assim como a gente dá Uhum. palestras em empresas, em escolas, como tu bem disse, a internet é mais um ambiente onde a gente pode estar ali encontrando pessoas que estão precisando de saúde mental. Não, e que legal, né? Eu fico pensando, eu fico fazendo paralelo com tecnologia quando eu te escuto falar e quando a gente pensa nisso, né? Porque a tecnologia era até vir a internet, até vir o laptop, daí vem o smartphone com o iPhone, e bom, o boom que dá. E querendo ou não, são crescimentos exponenciais, e a gente não tem Sim. como negar isso, né? E daí, fazendo uma pergunta mais abrangente realmente para ti, né? Como é que tu vê o mundo das mídias? E daí a gente pode expandir não só Instagram, TikTok, mas YouTube e tudo mais. E o campo de psicologia e psicoterapia. A gente vai ver hoje já tem grandes nomes, né, que estão realmente estourados. A gente pode usar, acho que essa palavra, né? A gente vai ver, por exemplo, até o pessoal aí da Psi do Futuro. A gente vai olhar, por Uhum. exemplo, o Wesley, que é aqui de Santa Maria, querendo ou não, também estourou. Então a gente consegue ver várias pessoas Uhum. que estão trazendo conteúdo de qualidade. Mas como é que tu vê? Como é que é a tua visão em relação a isso tudo? Eu acho que já é meio tendenciosa, mas tudo bem. Muito bom. Acho que para um futuro não tão distante, assim, o que eu tenho percebido? Que cada vez mais as pessoas elas estão se isolando digitalmente. Então, as Uhum, relações próximas elas estão ficando mais distantes. Então, poxa, as pessoas às vezes não almoçam mais junto com o pessoal de casa, tem poucos amigos, não se abrem para fazer novas amizades. Muitas vezes os próprios relacionamentos amorosos são ali deficitários dessa intimidade mesmo. E uhum, muitas vezes é buscado esse lugar de conexão, que, como tu bem sabe, né, é uma necessidade emocional de uhum. todo mundo. Então, se busca isso muitas vezes naquilo que está mais fácil, que acaba sendo o celular, né? Que é um pouco mais cômodo, porque não exige de mim o meu lado de, poxa, ter que superar ali uma frustração, de ter que liberar perdão ali uma pessoa que me magoou, que fez alguma coisa que eu não Uhum. gostei, de ter que processar as minhas emoções, a minha raiva. Não, eu posso escolher só ser impactada ou só consumir conteúdos que, entre aspas, me façam bem. Então, eu vejo a gente conseguindo aproveitar isso, aproveitar esse espaço que as pessoas já estão buscando como uma forma ali quase que de anestesia social, né? Uhum. Dentro das redes sociais, mas para a gente trazer de volta esse fator importante que é a conexão humana, né? Que são as relações. Então, trazer reflexões, coisas que muitas vezes a pessoa não ouviu em casa ou não teve exemplos em casa, a gente
tem visto em termos de família, né? O quanto que essa estrutura tem se modificado ao longo dos anos. Então, famílias muitas vezes divorciadas, com muitos casos ali de violência intrafamiliar, de coisas nesse sentido que as pessoas agora estão entendendo, estão se dando conta que não é tão saudável assim. Então, a gente conseguir trazer essa consciência, trazer esse apoio para quem está buscando ajuda, mas também para quem às vezes não tem nem noção que aquilo que ela está passando é uma situação, um problema, é algo não saudável, a gente poder trazer essa consciência. Então, seja para limitar o uso de redes sociais ou não, que a gente sabe que isso é uma questão também hoje em dia, mas principalmente para voltar os olhos assim das pessoas para esse lugar que é, digamos, nosso lugar mais humano, que ainda que a internet seja incrível, eu sempre falo assim que o online ele é um reflexo do offline. Por quê? Porque a gente é muito mais do que os 15 segundos do story, a gente é muito mais que esses 50 minutos Sim. de conversa aqui. A nossa vida ela acontece em tantas áreas, em tantos lugares, com tantas pessoas, que é injusto a gente considerar só o online como sendo um fator. Então, se a gente conseguir trazer essa consciência também para as pessoas que os relacionamentos são importantes, que os estudos, que a vida, que os seus hábitos, que tudo aquilo que você faz na vida é a sua vida mesmo, e não só aquilo que você mostra na internet, eu acho que isso é um lugar saudável que a gente pode estar entrando também. E daí eu te pergunto, né? Tu vai falando isso e eu acho que de novo, a gente tem muitos dados, tem muitos estudos que vão realmente apontando que até depois da pandemia, o grau de isolamento, o trabalho remoto e todas essas outras grandes questões, elas aumentaram e é compreensível. Eu acho que dentro de um contexto que a gente se encontra, é compreensível que isso tenha acontecido. Daí tu fala também sobre isso, né? De poder buscar dentro das redes sociais, ou canais e tudo mais, que vão estar conversando com a gente. Como é que tu vê o algoritmo, os algoritmos, por exemplo, de rede social impactando isso? Porque daí entra aquela coisa, né? Eu começo a ver uma realidade que ela talvez seja mais distorcida. E daí qual é o nosso papel também como psicólogos nisso? Não só com os nossos pacientes, mas também em rede social, porque vamos fazer um joguinho aqui. Se eu entrar aqui no meu Instagram agora e começar a olhar os Reels, daqui a pouco aparece, usa esse áudio que vai bombar. E daí, tá, eu vou usar esse áudio, mas qual é a mensagem que eu tô passando? Como é que tu vê tudo isso? Sim. Pergunta cheia, tá? Desculpa. Imagina, o grande problema do algoritmo, né? Acho que quando a gente usa as redes sociais e tem algum conteúdo, alguma coisa que não performa, ele é o primeiro que a gente aponta, né? Ah, não, porque o algoritmo não entregou, porque esse não é o formato que ele entrega e não sei o quê. E sim, tem uma parte que é verdade nisso, mas querendo ou não, o algoritmo ele é otimizado para quê? Para que as pessoas elas fiquem a maior quantidade de tempo possível dentro daquela rede social. Então ele vai continuar entregando aquilo que a pessoa se interessa, o que é um problema também, né? Isso que tu falou da realidade, porque a gente só continua vendo ali aquilo que a gente quer ver, então nos coloca numa bolha de pessoas que pensam igual, de realidades às vezes muito diferentes da nossa. Então isso acaba podendo ser uma problemática, assim, para a gente estar, inclusive, falando nas nossas redes sociais enquanto profissionais de saúde, mas também é entender o poder que isso tem. E a gente entrar, aquilo que eu falei da comunicação e a conexão, porque eu acho que a chave é essa. Quando a gente está falando de conteúdos, claro, vão ter conteúdos que vão ter um engajamento muito grande. Por exemplo, uma dancinha, um conteúdo sensual, um conteúdo engraçado. Então, isso são coisas que faz parte das redes sociais também, da parte de entretenimento, daquilo que da nossa sociedade, nossa cultura tem o hábito de consumir. Mas, ao mesmo tempo, se eu consigo me comunicar de uma forma clara, se eu consigo gerar conexão com as pessoas e mostrar ali que eu também sou gente, que eu passo perrengue também, que tem coisa na minha vida que eu reagia de um jeito e hoje eu faço diferente, eu consigo trazer esse fator humanidade e buscar realmente construir um relacionamento com as pessoas que estão ali me acompanhando, isso vai ser, digamos assim, o meu trunfo, né? A minha carta poderosa para que o algoritmo entenda que o meu conteúdo é relevante. Por quê? Porque a partir dessa comunicação, dessa conexão, as pessoas vão comentar, vão mandar pergunta na caixinha, vão estar interagindo com os conteúdos, né? Claro, começa pequeno, óbvio, todo mundo começa pequeno. Só que as coisas conforme vão crescendo, o próprio Instagram, enfim, a rede social que for, vai entender que, poxa, mas aquilo que o Léo tá fazendo é legal, aquilo que a Ana tá fazendo, que a Maria, enfim, estão postando, as pessoas estão achando interessante, elas estão ali assistindo aquele conteúdo até o final, estão perguntando, estão interagindo, então isso é um bom sinal, vou mandar isso para mais pessoas. É mais ou menos assim que ele entende. Então, se a gente fizer, então, assim, o nosso dever de casa, que é aprender como traduzir
a nossa linguagem aqui da vida real para o online, isso facilita com que as pessoas também se identifiquem, gostem do conteúdo, e aí isso potencializa o algoritmo de levar mais para frente. Legal, legal. Daí, pensando nisso, né? O, eu acho que essa pergunta ela já carrega muitos dos preconceitos e de ideias que muitas pessoas vão ter e falam, não vou entrar na rede social por isso, não vou trabalhar com isso por causa do algoritmo, de que eu vou ter que ficar fazendo dancinha, que eu vou... Eu acho que é uma ideia que ela é compreensível, faz sentido, eu acho que, de novo, a gente sabe que existem várias pessoas que fizeram uma carreira disso e, óbvio, elas evoluem também. Eu acho que essa é a grande questão, né? Da evolução, independente de como tu apareceu ou de como tu como gerou, né? E daí vem uma pergunta para ti, assim, que eu acho que é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que é uma pergunta importante. Que é, o que os psicólogos, psiquiatras e profissionais da área da saúde mental fazem de errado nas redes sociais? O que a gente faz de errado? Porque às vezes, é, uma das coisas que eu escuto às vezes alguns amigos falando é, pô, eu fiquei horas produzindo isso aqui, eu peguei todos os papers, eu peguei tudo isso. E daí a gente pode falar do algoritmo, tá? Mas o que os psicólogos, os profissionais de saúde da área mental mesmo, fazem de errado, na tua visão? Nossa, agora tu me botou numa posição difícil, né? Eu fiquei pensando assim, peguei uma lista de um monte de coisa que eu vejo, eu falo, caramba, se fosse talvez de uma outra área, um profissional conseguiria traduzir isso melhor. Mas eu acho que esse é um ponto que tu trouxe, que ele faz muita diferença. Que às vezes a gente, obviamente, que a gente quer trazer o nosso trabalho nas redes sociais embasado cientificamente, né? Afinal de contas, a gente Uhum, não consegue separar quem a gente é enquanto profissional, enquanto pessoa, daquilo que a gente está postando. Então, isso faz parte da gente, assim, não tem uhum, como dissociar, e tá tudo bem. A parte difícil é quando tem esse erro de tradução, vamos chamar assim, esse erro de tradução uhum, tanto do online para offline, quanto do meu conteúdo técnico para um público leigo. Então, eu vejo isso como sendo algumas coisas, e como que eu vou deixar isso um pouquinho mais prático. Primeiro, uma linguagem muito técnica. Então, às vezes, a pessoa não sabe o que é subjetividade, não sabe o que é esquema, não sabe o que é um monte de termo, o que é apego, crença? que é crença. Gente, Uhum, desculpa, assim, mas se eu não fosse psicóloga, se alguém falasse, porque as suas crenças limitantes, eu ia ficar tipo, tá bom, crenças são coisas que eu acredito, que me limitam, mas o que quer dizer isso além da tradução literal? Então, uhum, eu acho que falta um pouquinho dessa linguagem mais otimizada para o dia a dia, porque quem consegue fazer isso já tem um alcance mais interessante, mas esse não é o único fator, né? Então, tem a parte uhum, de linguagem, tem a parte que eu acho muito, assim, que dá para melhorar nos profissionais de saúde, que são os formatos. Então, às vezes, eu vejo que tem ainda pessoas que ficam muito presas em formatos que funcionavam antes. Por exemplo, bota uma música e fica ali apontando os itens. Isso tem um espaço, eu acho que ainda é válido para alguns tipos, mas se tu fica só assim, acaba ficando um pouco mais superficial e não conecta tanto quanto um vídeo, talvez, tu falando uma situação que tu passou no dia a dia, uma forma como tu reagiu, como tu reagia diferente, ou, né, com o devido sigilo, mas uhum. trazer um caso de um paciente que tu atendeu, uma situação que ele passou. Então, trazer isso de uma forma falada, porque isso traz muita credibilidade, né? A gente confia numa pessoa quando a gente também ouve ela falando, a gente cria afinidade, a gente entende o jeito dela, o ritmo dela, Uhum. então isso também é muito, muito bom da gente olhar. E tem a questão, que aí é onde eu acho que pega um pouquinho também, porque tem esse lugar de, o psicólogo ou os profissionais de saúde muitas vezes não acreditam que vai dar certo as redes Uhum. sociais, enfim. E aí eles não contratam um designer, por exemplo, que é um profissional assim imprescindível se tu quer estar nas redes sociais. A menos que você seja muito bom em design, e aí assim eu já peço E tenha desculpas e ouso tempo, né? dizer que tu não deve ser. Não, e que tenha tempo, porque é uma dedicação muito grande, né? É até da gente, e eu acho que entra numa questão até da gente ter muita humildade e entender assim, o profissional, mas ele não sabe o que eu tô falando. Tá, então talvez a gente tenha que até pensar como que eu tô me comunicando. Se a pessoa que está me Exato. ajudando a fazer o design do meu post, o design da minha rede social, não tá entendendo o que eu tô falando, quão rebuscado eu tô sendo. E talvez essa Constante, seja... né? Exato, exato. Uhum. Porque daí, de novo, se a ideia é falar só com um determinado público, talvez isso até agregue e chegue. Mas, de novo, se a gente for pensar em
expansão, né, e chegar em outras pessoas e poder divulgar, talvez, ciência e conteúdo para pessoas que talvez não tenham esse acesso, daí eu acho que começa a perder, como tu mesmo Uhum. colocou, né? Não, perfeito. E justamente isso, e essa parte do design, ela também vai nos ajudar a chegar em mais pessoas. Porque não adianta, a primeira impressão é com os olhos, é o que a gente bate de harmonia, questão de cores, contraste, isso faz muita diferença. Então, eu digo assim, que o conteúdo, ele é o ouro, então se tu fizer só ali, ó, um fundo preto e um texto branco, igual o Summer age, não sei se tu conhece ele, mas Conheço, ele, conheço. assim, cara, o conteúdo dele é super simples, é ali bloco de notas, print, coloca, mas ele é muito bem escrito e ele escreve não só de um lugar de conhecimento e técnica, mas um lugar de emoção. Então, desse lugar É que que a gente conecta, consegue né? conectar. Exato. Então, e ainda assim, mesmo não tendo um super design, ainda assim tem muitos elementos visuais que auxiliam ele a, digamos, colocar uma boa embalagem no conteúdo dele para que cheguem mais pessoas. E aí, tudo isso que eu falei se resume em uma palavra que é método. Muitos Uhum. profissionais, eles acham que, não, eu já tenho um celular aqui, eu já sei como falar, então eu vou pegar, vou gravar, vou fazer esse post aqui, e, assim, meio que vou tirar da minha cabeça, porque eu acho que é mais ou menos desse jeito que faz, e vou colocar no mundo. Só que dá pra fazer, óbvio, e tem lugar que dá muito certo fazendo isso, tem pessoas que já atinam, digamos assim, já tem um pouquinho essa facilidade em pegar uma sutileza da comunicação. Mas o que eu vejo que falta muito é a parte do método mesmo, de entender um pouquinho de marketing, entender um pouco mais sobre ali tipos de conteúdo, formatos de conteúdo, quais são os tópicos importantes que a gente pode abordar. Então, por onde que a gente começa um post, como que a gente conecta. Isso, assim como na terapia, né? A gente fala de vínculo Uhum. terapêutico, a gente fala de um monte de coisa que a gente não nasce sabendo, no marketing também. E eu acho que entra nisso, né? Nessa questão até de humildade, da gente poder entender. Ah, pô, eu fiz um post, não estourou, e daí a outra pessoa fez um post dançando e tem 200 mil seguidores a mais que eu. Tá. Ela conseguiu fazer algo que conectou com mais pessoas também. É importante a gente ver o mérito, eu imagino, porque é muito fácil a gente desconsiderar, às vezes, o que os outros fazem, Sim, né? com certeza. Então acho que o que tu fala é muito, muito importante. E daí, seguindo nisso, né, a gente falou do que os profissionais da área da saúde fazem de errado. Eu te pergunto assim, qual é o papel da autenticidade, então, nas redes sociais? Qual o papel da nossa autenticidade? Porque é aquela coisa, um jeito de bombar é tu ter engajamento, então eu preciso causar, eu preciso chegar, por exemplo, no post, vamos pensar assim, eu acho que o que o Wesley faz, muito legal. Acho que ele consegue comunicar várias coisas legais. Como é aquilo, a gente não vai gostar 100% Uhum. de conteúdo de ninguém. Os meus, os teus, ninguém gosta 100%. Sim. Mas vou chegar lá e vou comentar que tá errado para gerar engajamento para ele na minha conta. Eu preciso causar. Se isso não é quem eu sou, qual é o papel da autenticidade? Nossa, eu diria que ela tem um papel fundamental, assim. A autenticidade é o que vai te ajudar a sair da armadilha da comparação. Porque é Hum. muito fácil a gente se comparar com quem já começou antes da gente ou por algum momento explodiu. Só que se a gente não olhar para nossa trajetória, isso para tudo na vida, né? Não só nas redes sociais, mas principalmente nas redes sociais, porque a gente vê só um recorte, é a gente se perder da nossa essência. Porque assim, tá Uhum. bom, existe um Wesley, existe uma Alana que também tá assim, alcançando milhares Estourando. de pessoas, existe um Leonardo. Se eu tentar ser a Uhum. Alana, não vai dar certo. Se eu tentar ser a Landeiro, não vai dar certo, porque eu vou estar perdendo o que existe de mais valioso ali em mim, que é justamente ser eu, é a minha história, as minhas vivências, o meu jeito, os meus valores. Então, isso eu acho, assim, de verdade, assim, eu acho uma coisa muito cruel com os profissionais de saúde, porque a gente entra nesse lugar de, psicólogo tem que ser neutro. Então, eu tô num lugar onde eu tenho que, entre aspas, me anular e muitas vezes, já ouvi professor falando de deixar de usar esmalte, de não usar aliança de casamento, de não se arrumar tanto, de ir com roupas Não ter mais discretas e tatuagem. não sei o quê, de não ter tatuagem, perfeito. Inclusive, quando eu vi o Ricardo fazendo tatuagem, assim, eu comemorei, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Aquilo foi assim, quebramos a internet. Nossa, imagino! Nunca tive tanta reação ao Stories, né? 70 mensagens, 70 respostas de um post dele fazendo a tatuagem, né? Não, foi demais. E eu acho que quebra justamente esse lugar que muitas vezes nos aprisiona, que é essa caixinha do o psicólogo tem que ser neutro, o terapeuta tem que ser neutro.
e enquanto a gente está falando para o nosso paciente, para o nosso cliente, que ele tem que ser ele mesmo, que ele tem que entender o que faz sentido para a vida dele, quais são os valores dele, que ele não precisa cumprir ali o que a família está demandando, o que o namorado, a namorada, enfim, está exigindo. E o quão contraditório é isso, sabe? Então, isso me pega num lugar é, muito pessoal, assim mesmo, porque eu fico pé da vida, falando abertamente, assim, com esse tipo de coisa, porque, de novo, é muito incoerente no nosso discurso, a gente falar para o outro ser ele mesmo enquanto a gente fica se podando. Mas, para responder a pergunta, assim, eu acho que a autenticidade, ela tem esse fator fundamental. E aí eu digo até o seguinte, busca terapia, sabe? Busca fazer ali os teus exercícios de autoconhecimento, de entender quais são os teus valores, porque vai ter muita gente nas redes sociais, vai ter muita gente boa nas redes sociais, e se tu não entender que tá ali para construir o teu, se comparar com a tua evolução, tirar os olhos só do engajamento, só do compartilhamento, mas ver o teu processo. Poxa, às vezes eu fazia um post que eu levava 3 horas, agora eu levo 1 hora e meia. Antes eu Uhum. fazia 2 stories por dia, agora eu já consigo fazer 5, 6, 7. Antes eu não tinha pergunta na caixinha, agora eu já tenho mais. Então, é olhar para o teu processo, e aí isso também vai te ajudar a se sentir cada vez mais segura ou seguro nos teus posicionamentos. Mas é um lugar que a gente tem que estar constantemente voltando, porque é muito fácil a gente olhar para um conteúdo de alguém que viralizou e também desconsiderar toda a trajetória daquela pessoa, né? Sim, E exato. entender assim, eu quero uma carreira, eu tô construindo algo que é para viralizar e vai durar um mês, ou eu tô construindo algo sólido, algo constante, Uhum. que eu entendo o propósito, que faz parte ali da minha missão de levar a saúde mental, de ajudar pessoas, e que eu vou estar aqui, tipo assim, long term, entendeu? Eu tô aqui para correr a maratona. Não, calma. É isso, para correr a maratona e não para correr uma corrida de 100 metros, porque eu não corro, né? Dá para ver claramente que esse exemplo eu peguei de coisas que eu já ouvi, mas eu não sou uma pessoa que corre. Mas assim, porque é algo a longo prazo, né? A gente não tá aqui só para dar esse sprint, esse viralizar e deixar as coisas morrerem, né? Então, eu acho que É isso pode ajudar. aquela. Eu acho que entra muito naquilo que a gente fala muito, ou menos eu falo muito para os meus pacientes. A consistência ela ganha da intensidade todas as vezes. Perfeito. Todas as vezes. A gente pode ser muito intenso no estudo. A nossa curva de, da memória, ela nos pega. Não adianta. A nossa curva de aprendizado também nos pega. A questão é a gente ser constante. Eu acho que quando a Uhum. gente consegue isso, de novo, até nas redes sociais ou qualquer coisa da nossa vida, seja academia, seja uma dieta, seja, sei lá, de poder ler 15 páginas por dia. É aí que faz a grande diferença, né? E eu acho que o que tu fala também é muito legal quando... Porque se a gente está tentando imitar outra pessoa, acho que fica raso. Eu me lembro da música da Paula Fernandes, né? O Shallow Now. Mas é a questão, né? Fica raso mesmo, né? Nesse sentido. E fica raso. Eu falo disso, acho que é até importante, porque quando tu traz isso, os professores falando para não usar aliança, não ter a tatuagem, se a gente for parar e pensar numa uma postura mais de comportamento, tu tá ali, tu já é uma contingência no ambiente. Não tem como tu ser Verdade. neutro, né? Então a gente já entra nesse quesito. E daí eu digo até de mim, né? Eu venho com uma bagagem, assim, do que o psicólogo, a psicóloga, porque ambos meus pais são da área, né? E era aquilo, tá, eu tenho que ser esse perfil, eu tenho que ser esse profissional. Porque como é que vai ficar o legado da família, como é que vai ficar a questão da clínica e tudo mais. Mas eu acho que, até conversando contigo e com outras pessoas que trabalham realmente com marketing, o que ficou claro para mim, e que daí acho que isso é a minha contribuição nessa conversa aqui também, é de as pessoas conectam com isso, não com essa imagem que a gente quer, que a gente imaginou em algum lugar. É a questão da autenticidade. Eu lembro que eu sempre quis fazer tatuagem, mas eu sempre ficava, putz, como é que vai ser, não sei o quê. E daí eu comecei pequenininho, tá, fechei o braço, ok. Mas assim, meus pacientes, o que eu falei até num post, quase nenhum falou nada. E os que falaram, que legal. Eu me sinto melhor agora, que tu tem tatuagem, não me sinto julgado de nenhuma forma. Sinto que eu posso fazer. Que curioso, né? A gente poder ver como questões da nossa autenticidade também vinculam com pacientes e com outras pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal e acho que te escutar falando sobre isso só fomenta, né? Tudo isso que a gente está falando. E daí, seguindo Sim. nisso, Eu posso só abrir um parênteses nisso que por tu falou, favor. uma coisa bem breve, assim, porque eu adorei isso que tu trouxe,
Porque isso também tem um outro fator, assim, que às vezes a gente não mede, que é o nosso fator de influência. Porque Aham. nem sempre o nosso engajamento, ele é proporcional à nossa influência. E olha só, tu tem uma posição de destaque, né? É inegável aí no cenário da psicologia. E o quanto que esse teu posicionamento, o quanto que essa tua segurança, até mesmo teu processo, né? De entender, poxa, não, eu não faria por causa do julgamento, o que se espera de mim versus, mas é uma coisa que eu quero, então como que isso foi se construindo dentro de ti, dentro desse Uhum. processo. E só esse fato, né, de tu contar essa história, de tu ter tomado esse posicionamento, que óbvio é uma coisa que é importante para ti, que não ofende outras pessoas, Uhum. né, que de forma alguma tá ali escrachando quem não tem tatuagem, por exemplo, Isso. não faria nem sentido, mas assim, usando isso e vendo o poder de influência que esse posicionamento tem. Então, eu acho que essa é uma outra métrica, digamos assim, que a gente pode estar olhando, que é o quanto da nossa vida, dos nossos conhecimentos, das nossas interpretações do mundo, que vão ajudar a influenciar pessoas a pensar diferente. Ainda que elas Uhum. não mandem uma mensagem, ainda que elas talvez não compartilhem o post, não curtam o story, mas a gente está ali constantemente, digamos assim, plantando essas sementes. Isso, eu acho que esse é o trabalho mais importante, né? Se a gente não acreditar na mudança das pessoas, na mudança do mundo, não faz nem sentido trabalhar com o que a gente trabalha. Sim. Então, esse lugar de influência, eu acho que é de uma boa influência, né? Claramente falando, mas ele é um lugar assim que ele é pouco visto, pouco valorizado, mas eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem. Uhum. Acho muito legal tu falar isso. Acho que até faz a gente pensar, né? Então, por exemplo, só complementando isso, eu estava numa das reuniões da diretoria da ISST e os outros membros viram a tatuagem, porque, de novo, agora já tá claro que eu tenho a tatuagem, não tem como passar a mão e não ver. Antigamente aqui até passava de alguma maneira, mas como a resposta foi positiva. E às vezes são essas concepções que elas não são coerentes realmente com a realidade. De novo, muito de preconceito e de mensagens que são internalizadas que a gente vai tendo. E eu acho que é isso, né? O papel que as outras pessoas, que a rede social também tem de poder desmistificar, né? Eu acho que Hum. desmistifica muito e aproxima muito, né? Pô, eu quero ser psicólogo, eu quero ser psicóloga, mas eu tenho tatuagem, será que eu posso? E daí eu escuto na faculdade que eu tenho que ser neutro, eu vou ter que usar, sei lá, uma camisa de manga comprida todos os dias. Eu tenho que usar camisa, eu uso porque eu gosto, por que que eu poderia atender de camiseta? Por que não? Então, são várias questões que a gente tem que se perguntar e pensar, e acho que refletir muito, né? Acho que é da evolução da psicologia. A gente sabe, e tem milhares de estudos, né? Eu posso citar vários papers para vocês, de como a questão da relação terapêutica talvez é um dos fatores, não o fator mais Sim. importante, um dos fatores que a gente consegue ver em todas as linhas teóricas que tem um papel importante no processo psicoterapêutico, né? E daí, Luana, eu queria te perguntar assim, se tu tivesse que dar um conselho hoje para o pessoal da área de saúde mental para entrar na rede social, vamos imaginar que zerado, não tem, nunca fiz, só tinha meu Instagram fechado lá, onde postava as coisas com meus amigos e tudo mais. Qual é o teu melhor conselho para essa pessoa? Tá. É difícil que eu geralmente dou dois. Então eu Tá, vou compilar pode esses dar dois, dois. que Eu eu vou, eu tentei vou. dissociar eles, mas não deu muito certo. Então, olha só. A primeira coisa que eu falaria é só faz. Começa com o que tu tem, com o que tu sabe, com o que tu acha que é certo, vai aprendendo no caminho. É aquela coisa meio assim de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente vai ganhar muito mais experiência e você vai começar a perceber aquilo que dá certo, onde estão também ali os teus gatilhos, os teus pontos de comparação, as coisas que pra ti são difíceis nesse processo, porque isso é muito particular. Só vai também tu fazendo. Então, eu pensar num conteúdo, eu pensar num post, se ele não estiver no ar, se não estiver ali para as pessoas, mesma coisa que nada. Então, se isso é importante para ti, se tu entendeu essa importância das redes sociais, começa do jeito que dá e depois vai se aperfeiçoando. E eu também daí daria o segundo conselho, que é fale como se estivesse falando com uma criança de 5 anos de idade. Isso eu ouvi com palavras mais bonitas na minha primeira aula do mestrado, que eu não lembro quais que era, mas era uma coisa tipo de considerar o interlocutor como sendo não era ignorante a palavra, mas enfim, como sendo Deu para entender. inocente, né? Mais ou menos nesse sentido. Porque a gente tem que considerar como se a gente estivesse falando com uma pessoa que nunca ouviu falar daquele assunto, que está passando por uma dificuldade, por um problema, e ela só
quer sair, ela só quer aliviar aquele sofrimento que ela está sentindo e quer se sentir compreendida. Então, quando a gente consegue entrar nesse lugar, né, que é bem essa postura reparentalizadora que a gente tem muitas vezes, de estar nesse lugar de, poxa, eu te entendo, você está passando por tal coisa, é difícil mesmo. E às vezes eu queria deixar isso mais difícil quando a gente pensa dessa forma. Mas, e se eu te perguntar, será que tem como ver isso por um outro ângulo? E se você pensar dessa forma aqui? Então, quando a gente consegue se colocar nesse lugar de simplificar nossa linguagem, de gerar conexão, de novo, meio caminho andado. Uhum. Não, acho muito legal e acho que isso aproxima muito e fala, na verdade, tudo o que a gente tem conversado aqui hoje, né? Ah, a gente entende que o mestrado ele vai ter um papel, né? Ele vai falar e está falando de uma fatia muito específica do pessoal que vai fazer um mestrado. Então, ok, falar desse jeito, mas quando a gente está falando na rede social, eu acho que é de novo, né? Qual é o meu propósito ali? Qual é o meu porquê? E eu acho que volta muito para os nossos valores e também da nossa ideia, porque, de novo, não tem problema a gente entrar na rede social querendo pensar, quero expandir para captar paciente, para fazer dinheiro. Pô, legal, tudo bem, mas para tu fazer isso, as pessoas vai ter que ter algum nível de alcance. E para tu ter um nível de alcance, eu estava até vendo ontem um post, não me lembro de quem, falando que a questão não é o mestrado, não é o doutorado, não é a publicação, não é o livro, mas é o como tu consegue alcançar as pessoas. E daí, eu realmente não me lembro quem falou, e quando essa pessoa estava falando, em dizer que o alcançar não é necessariamente o número da métrica do Instagram, o alcançar é o conectar, é chamar a pessoa para ela ver e falar, pô, legal que essa guria tá falando, legal que esse cara tá falando, quero escutar um pouco mais. E daí o que que tu pensa disso, assim, quando a gente pensa nesse alcance que passa do número frio, porque o número frio é um número frio e a gente pode elaborar e interpretar, mas é um número. E quando tu pensa nesse alcance? Sim. Entra muito mais na qualidade das relações do que na quantidade, né? E isso eu acho que é um fator bem decisivo, assim, para quando a gente fala de redes sociais, porque se eu quero ter 10 mil seguidores, se eu quero ter 20 mil seguidores, eu posso comprar. Não é caro. Deve ser o quê? Uns 100 reais, consegue comprar bastante. Então, se tu quer só um número, seja feliz. Só que a gente não tá lá só por um número. A gente tá usando as redes sociais enquanto profissionais da saúde para justamente exercer esse nosso poder de influenciar pessoas a tomarem decisões mais saudáveis, seja com elas mesmas, seja com outras pessoas, em outras situações. Então, a gente consegue, e tu falou assim, essa métrica de alcance, que às vezes ela é um pouquinho diferente do número alcance que aparece ali no Instagram. Mas eu acho que a gente consegue medir isso não só pelos comentários, pelo que as pessoas falam e se identificam, mas principalmente é uma coisa que a gente consegue ver a médio e longo prazo. Porque depois de 2 posts, 3 posts, 4 posts, né, ou stories, enfim, falando sobre um assunto, pode ser que venha uma pessoa falar que, olha, eu vi uma vez quando você postou sobre tal coisa, e aí eu fiz, teve uma briga, teve um não sei o quê, e eu fiz diferente, isso tá me ajudando. Às vezes o resultado ele não é imediato. Eu ouso dizer assim que muitas vezes, para muitas coisas, o resultado não é imediato, inclusive nas redes sociais. Então, para a gente medir isso, eu gosto muito de fazer conteúdos que eles são como se fossem interativos, como se eles fossem uma conversa mesmo. Então, trazendo os stories, vai trazendo umas enquetes, traz uns emojizinhos. Olha, hoje eu quero falar muito sobre tal coisa que eu estava estudando. Já ouviu falar sobre esse assunto? Sim, não, nunca ouvi. Passei por uma situação de tal forma. Você já se sentiu desse jeito? Ou quem já se sentiu desse jeito? Aí põe uma mãozinha levantada lá, põe um joinha, alguma coisa. Então, traz para esse lugar de conversa, para esse lugar de troca, para esse lugar de, olha, eu tô aqui, mas eu não sou dono da razão, não é porque eu estudei que eu sou melhor ou que eu sei mais, mas tem algumas coisas que sim, eu entendi, né, dentro da minha história que é melhor, é mais saudável ou nos ajuda a caminhar por uma estrada aí mais próxima de quem a gente quer ser, da vida que a gente quer ter, do que outras escolhas, outras decisões. Então, se eu puder te ajudar nessa caminhada, conta comigo. Mas se tu não, né, se tu não quiser, se não tiver afim, se não gostar, não tem problema nenhum também, né? Tem outras pessoas que você vai se identificar e tá tudo bem. Então, essa qualidade das relações, que eu diria que é um fator bem importante mesmo quando a gente fala de redes sociais. Legal. Eu acho que isso fala muito. Eu tenho uma coisa que eu falo toda vez no final da primeira sessão para os meus pacientes, principalmente quando a relação ali a gente sabe que clica.
Eu digo que terapia, às vezes, é tipo Tinder. Daí o paciente me olha com uma cara, daí, como assim? Tem que dar match. Precisa desse match entre o profissional e o terapeuta. Da mesma forma que eu acho que a rede social é um pouco isso. A gente precisa dar esse match nessas ideias, a gente precisa dar um match com o conteúdo, porque, de novo, é muito fácil a gente entrar no Instagram, entrar no TikTok, não gosto mais do conteúdo da Luana, pum, deixei de seguir. Do Leonardo, pum, deixei de seguir. Da Lana, pum, deixei de seguir. Tá tudo bem. Mas eu acho que é isso, né? Essa conversa. E daí entra o papel da autenticidade de novo. Porque, de novo, não tem problema a gente ir crescendo e mudando, né? Eu acho que esse é um outro ponto que, às vezes, a gente pode se perder. Tá, então se eu sou o cara que trabalha com terapia de esquema, eu só preciso falar de esquemas. Não, por quê? Porque tem outras coisas que eu também gosto de compartilhar, que eu gostaria de compartilhar. Tem que ter uma história, tem que ter uma lógica, eu imagino, mas assim, de novo, a gente evolui, a gente cresce também, né? Sim. Assim como na autorrevelação, a gente está ali com os nossos pacientes, a gente se permite contar um pouquinho de nós mesmos, as nossas histórias, com um objetivo. Nas redes sociais é a mesma coisa. A gente está ali com o objetivo de ser profissional, né? De captar Uhum. seus pacientes, de ter clientes para, enfim, cursos, e-books e tudo mais. Só que tem fatores que, primeiro, eu tô com vontade de falar sobre. Só que se eu falar só das coisas da minha cabeça, sem nenhuma estratégia, talvez os meus resultados eles não estejam ali tão alinhados com o que eu estou querendo. Então, é andar mesmo nesse equilíbrio, né? Entre aquilo que é conteúdo, aquilo que gera valor, versus aquilo que conecta e que eu posso casar os dois, né? Tá tudo bem, a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo, mas equilibrar, acho que esse é o principal ponto, né? E aí, como que eu vejo se eu tô equilibrando? Como que eu realmente entendo que as minhas redes sociais estão me levando para um lugar de profissionalismo e não só de ser blogueiro ou blogueira, né? Porque tem Uhum. esse preconceito assim ainda. Mas de entender esse equilíbrio entre os tipos de conteúdo. Então, isso aí entra a parte que tem que estudar um pouquinho, né? Que tem que entender um pouco mais de estratégia, um pouquinho mais de marketing. E é isso que ajuda a amarrar realmente todos esses conteúdos. Perfeito. Luana, a gente está chegando mais próximo, assim, do final da nossa conversa. Eu queria te pedir, assim, se tu pudesse resumir a nossa conversa, bem como a gente faz, pensando em terapia cognitivo-comportamental, a gente normalmente pede um feedback, a gente pede um resumo da sessão, até mesmo para ver o que, que o paciente ele conseguiu absorver da nossa conversa. Se tivesse que resumir a nossa conversa hoje, como é que tu resumiria? Não precisa ser em uma palavra, tá? Pode ser, pode elaborar, tá tudo certo. Não vou ser tão carrasco contigo. Tá bom, obrigada. Em uma palavra, essa conversa inteira ia ficar difícil mesmo, né? Porque a gente foi trazendo Uhum, tantos pontos importantes. Mas acho que o coração da mensagem que a gente falou aqui hoje é que a internet ela é um ambiente onde as pessoas estão. E se a gente quer ajudar pessoas, é interessante que a gente também esteja onde elas estão. Então, uhum, facilita muito do nosso trabalho, de fazer a nossa ciência conhecida, reconhecida pelas pessoas, para que elas não fiquem buscando aí só terapeutas X, que a gente não sabe qual a procedência das suas qualificações, dos seus cursos. claro. Então, entra num lugar de a gente se conectar com o nosso propósito e entender que esse é um ambiente que a gente pode explorar de uma forma muito positiva, tanto para a população quanto para os nossos interesses profissionais também. E o mais importante das redes sociais, da nossa comunicação, é entender que a gente está ali como profissional e como pessoa. E a gente quer se conectar com pessoas. Então, a gente vai usar, sim, o nosso conhecimento, mas a gente também vai usar das nossas histórias pessoais, dos nossos gostos, dos nossos Uhum, hábitos, daquilo que é importante para a gente. Lembrando que nós somos seres humanos, muito antes de sermos psicólogos, né? Todo mundo é filho de alguém, às vezes tem aí quem é casado, quem é amigo, quem tem outros papéis aí na uhum. sua vida. A gente não é só o nosso lado profissional. Então, a gente pode sim e deve cuidar da ética, mas entendendo essas estratégias de como usar quem a gente é, aquilo que a gente sabe, para gerar conexão com as pessoas e levar a saúde mental, né? Levar conhecimento aí, que é o nosso foco principal. Acho que tá um abstract perfeito, dá para publicar o paper aí, tá perfeito da nossa conversa, gostei. Assim, ó, já que está no mestrado, daqui a pouco vai ter que publicar para tudo mais, então assim, ó, já o abstract já está feito, o resumo já está Ótimo. feito de forma perfeita. Então, Luana, a minha última pergunta para ti é uma pergunta que eu faço e vou fazer para todas as pessoas que eu vou estar conversando realmente nesse podcast, nessa entrevista. É assim, o que que tu falaria para
a Luana criança ou adolescente, se ela estivesse te assistindo nessa entrevista agora, o que que tu falaria para ela, pensando agora? Se ela estivesse te assistindo no Instagram, no TikTok, no YouTube, o que que tu falaria para ela? Eu acho que volta muito para esse ponto da comparação e da autenticidade, né? Então, eu acho que eu Uhum. falaria que bom que tu encontrou um lugar seguro e confiante de ser tu mesma, de lutar pelos teus sonhos, de persistir, de flexibilizar quando as coisas não deram certo, porque a vida não saiu como planejado, assim, at all, mas de Uhum. se permitir viver o que a vida trouxe. Então, eu diria que eu tô muito orgulhosa. Uhum. Que legal, que legal. Eu acho que às vezes a gente fala em terapia, vão ter inúmeras linhas teóricas, às vezes algumas vão focar mais na infância, outras menos. O pessoal que me acompanha sabe que eu trabalho muito com terapia de esquema e poder pensar nessa construção de personalidade faz muito sentido para mim. Mas eu acho que a pergunta ela não entra não tem de forma nenhuma o objetivo de ser teórica, mas simplesmente de uma questão de a gente poder parar e refletir sobre a nossa caminhada. E eu acho que essa é a grande busca também nas redes sociais. Eu acho que se eu pudesse resumir o que a gente falou seja você mesmo e é um passo de cada vez. Com estratégia, com objetivos, mas sendo você, com a sua estratégia, com seus objetivos. Não com a estratégia da Lana, da Luana, do Leonardo, do Wesley, do Bruno, do Joãozinho, da Mariazinha. Não. Com a estratégia de cada um. E isso vai variar, isso vai mudar e não tem problema. Então, assim, Luana, queria realmente te agradecer muito por ter tirado esse tempo para estar aqui conversando comigo. E daí eu deixo assim também para ti, se quiser falar alguma coisa para o pessoal, onde o pessoal pode te seguir, onde o pessoal pode te encontrar também, fica à vontade. Sim, perfeito. Léo, muito obrigada por essa conversa. Foi ótimo, assim, passou tão rápido, né? Foi Uhum. muito bom poder ter esse momento, assim, de poder compartilhar um pouquinho. Eu tô no Instagram como @LuanaBorb, é Luana Borba, sem o último A, mas também faço o convite para o pessoal conhecer mais do Psi do Futuro, para quem não conhece. A gente tem, sim, cursos de marketing digital, mentorias, a gente consegue, assim, dar essa base sólida para que a partir disso tu monte a tua estratégia e aquilo que faz sentido para onde tu quer chegar, né? Construa a tua estrada, a tua jornada aí. Então, fica o super convite para seguir as redes sociais do Psi do Futuro também. Também tem canal do YouTube, tem Instagram, então fiquem à vontade para procurar a gente, mandar um direct, que a gente está à disposição. E recomendo, gente, é muito legal, o conteúdo realmente de qualidade, faz a gente pensar e repensar. Falo por mim, que me ajudou também muito nessa construção. Das conversas que eu tive com a Luana nesse processo também me ajudou a flexibilizar. Eu acho que tinha realmente essa coisa muito rígida da rede social e daí foi flexibilizando até onde eu tô agora, onde a gente está construindo e evoluindo nesse sentido. Tá bom? Luana, muito obrigado de novo. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista, comenta aqui embaixo, compartilha tudo aquilo que vocês já sabem. E se vocês quiserem uma segunda parte, quiserem um follow-up disso aqui, comenta aqui embaixo. A gente vai adorar ver. Eu e a Luana, a gente vai ver os comentários e a gente é meio obsessivo, então com certeza a gente lê todos os comentários de vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal. Combinado. Até a próxima. Tchau, tchau.